Culto ao Senhor todos os domingos às 19 horas. Fique com o momento da palavra com Pastor Leandro. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Várzea 248. Esquina com Rio Passaúna. Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Ultimamente tenho falado bastante sobre alguns profetas, né? Quais que eu falei? Falei sobre Amós, falei sobre Jonas, né? E eu vou falar hoje um pouquinho sobre Elias. Na verdade, eu estava dando uma olhada, assim, em algumas coisas sobre Elias. Elias dá para escrever um seminário sobre Elias. Falar de Elias numa noite só assim, você fala algumas coisas só, não consegue falar tudo o que tem para falar sobre ele, porque é muita coisa. E o nome Elias, né, já é interessante. Elias significa Deus. Yahvé é Deus ou Yahvé é o meu Deus. Obrigado, mano. Yahvé é Deus ou Yahvé é o meu Deus. E Elias, ele é um tesbita, né? Vou ler lá, 1 Reis 17. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Quirite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Vou até aqui nesse primeiro momento. Eu vou até aqui porque eu já vi alguns pastores, inclusive, e alguns outros pregadores, falando que não eram corvos que alimentavam Elias, que os escritores exageraram, que na verdade era um povo árabe que alimentava Elias, mas não os corvos. Mas isso não está de acordo com a palavra, porque a palavra hebraica era corvos mesmo. Eles querem usar umas outras palavras que são usadas em outros textos bíblicos, que são usados realmente como falando de Arabá, de povos árabes, mas a palavra que é usada aqui em 1 Reis, nesse texto, não é aquela que eles fazem menção. Então, se você vê alguém falando que Elias não foi alimentado pelos corvos, não, a Bíblia diz que foi alimentado, sim, pelos corvos. Então, eles querem, às vezes, diminuir aquilo que Deus faz, né? Por que Deus não poderia pegar um corvo para alimentar o seu profeta? E foi o que Deus fez. E aqui tem já, só nesse pedaço já temos muitos aprendizados a respeito de Elias. O primeiro é que, como os outros profetas, é muito interessante que a maioria dos profetas, um ou outro que não era o caso, mas a grande maioria dos profetas, eles tinham uma intimidade tão grande com Deus, que eles conheciam a vontade de Deus, eles conheciam o que Deus queria fazer. E a palavra de Deus, quando Jesus fala sobre oração, ele fala disso, né? Ele fala assim, que aquilo que você orar, você vai receber, desde que você ore conforme a vontade do Pai. Então assim, tudo que você pedir em meu nome, o Pai vai te dar, desde que seja conforme a vontade dele. Quer dizer, eu peço, oro, a minha vontade, não recebo e questiono a Deus. Mas a Bíblia diz que se eu orar eu vou receber? Sim, você vai receber conforme a vontade do Pai. Então, se você receber o que o Pai diz, se você orar o que o Pai diz que é para você orar, você vai receber. Agora, se você orar a sua vontade não é a vontade do Pai, você não vai receber.
E aí, para eu saber a vontade do Pai, então eu preciso ter intimidade com o Pai. Eu preciso conhecer o Pai e eu preciso buscar do Pai qual é a vontade do Pai. Por que que realmente parou de chover diante da palavra de Elias? Por causa da intimidade de Elias com Deus. Ele tinha uma intimidade tão forte com Deus que ele sabia que Deus viria e exerceria o seu juízo, a sua justiça, né? Por quê? Porque os pecados que Acabe, que era o rei, cometia, eles não chegavam a Deus da maneira que deveriam chegar, né? Quer dizer, os pecados nunca vão chegar como deveriam chegar, mas tipo assim, o que o rei tinha que fazer, chegava a Deus como pecado, porque ele fazia errado, porque ele adorava outros deuses, porque ele sacrificava outros deuses, porque ele deixava a sua esposa Jezabel tomar conta praticamente do reino, né? Então nós temos que cuidar com as Jezabéis para que nós não sejamos Acabes. Para todo o Acabe, para toda Jezabel há uma Acabe, e para todo o Acabe há uma Jezabel. E Jezabel é aquele que quer chegar e dominar o pedaço, que quer chegar e comandar tudo à maneira dele, mesmo que a maneira dele não esteja de acordo com a palavra de Deus. E era isso que Jezabel fazia. E isso subia então como como a nossa adoração sobe como um aroma agradável, então essas coisas sobem como fedor, vamos dizer assim, para Deus. Deus, esse cheiro disso aqui não está bom não, isso aqui não está legal, isso aqui que está acontecendo. Então Deus viria com o seu juízo sobre o reinado de Acabe, e parte dessa sua justiça que viria pelos pecados do rei, mas que o povo acabava pecando junto com o rei, porque você pode ter um comandante, mas você não precisa pecar junto com o seu comandante, se ele estiver fazendo pecado. Então você tem lá um pastor, se o pastor manda você fazer um pecado, você não tem que fazer o pecado. Ah, não, mas ele é o pastor, ele mandou fazer mas e daí? Ou o teu chefe, ou o teu patrão, ou sei lá, quem for que seja o teu governante, qual seja a hierarquia dele. Se ele disser para você fazer uma coisa que é pecado, você não vai fazer, porque é pecado. Agora o povo ia junto com o rei e pecava junto, mas quem encabeçava os pecados era o rei, e quem encabeçava mais que o rei era a esposa do rei, Jezabel. Então, ela que coordenava ali o reino de Acabe. Então, Deus já viria com o juízo. E o juízo sobre o reinado seria esse. Ia ficar sem chover por 3 anos e meio. Esses tempos atrás, nós tivemos um período de estiagem. Lembram os rodízios de água? Né? Ficou quanto tempo a estiagem? Um ano, mais ou menos, né? Uma estiagem, não quer dizer que parou totalmente chover. Tinha chuva, mas era bem escassa. Aqui não, aqui parou totalmente. Então, quer dizer, só com aquilo as reservas de água baixaram mais de 50%. Chegou a ter reservas nossas, nossa, que eu digo ali, de Sanepar, tal, de 20%, 30% só da capacidade que era tendo as chuvas. Então, pense lá, foi 3 anos e meio. Muitos rios secaram. Muita coisa assim, parou, não tinha mais água por 3 anos e meio em Israel. Era o juízo de Deus sobre os pecados de Acabe, da família real, que levava o povo, e o povo pecava junto com ele. Então, Elias, por orar muito, então não foi pouco que Elias orou para que parasse de chover. Ele tinha uma vida de oração. Elias todos os dias conversava com Deus. Todos os dias ele buscava a presença de Deus. E aí ele tem aquela vida, e aquela vida de oração de Elias faz com que ele conheça a Deus, faz com que ele entenda quais são as vontades de Deus, e ele começa a orar então sabendo que Deus viria. Até o ponto que Deus fala com ele, porque ele era o profeta de Deus, e diz: então é o seguinte, Elias, você sabe a minha vontade, você sabe que eu virei com o meu juízo serão 3 anos e meio de seca, e será debaixo de uma palavra sua. Pode ir falar com o rei e declarar: a sua palavra é a minha palavra. Quando você tem intimidade com Deus, sabe a vontade de Deus, e declara a vontade de Deus, a sua palavra
é a boca de Deus na face da terra. Forte isso, irmãos. A palavra de Elias era a boca do próprio Deus em Israel, pela intimidade que ele tinha com Deus. E aí ele declara: olha, o negócio é o seguinte, vai parar de chover. Por causa dos teus pecados, vai parar de chover. E quando eu declarar a palavra, vai parar de chover. E quando ele declarou, parou. E aí quando para, então virá escassez. Virá uma escassez tremenda. Aquilo que o Nelson acabou de falar aqui. A vida com Deus, ela não quer dizer que vai ser fácil. Ela pode ser muito difícil, mas é com Deus. E aí, debaixo daquela escassez, já começa a ficar difícil para o profeta. Que o profeta diz: bom, está escasso, onde que vai ter água e comida? Porque os profetas, eles muitas vezes eram alimentados pelo povo. Eles sabiam que aquele homem era um profeta de Deus. Geralmente eles não tinham um trabalho, porque o serviço deles era ser profeta, então eles passavam muito tempo da vida orando, buscando, clamando, buscando o Senhor. E aí eles eram servidos pelas pessoas. É o profeta, ele era convidado para casa, para a mesa, pau. Então ele sempre tinha. Só que o povo estava sofrendo, a escassez estava na vida do povo, porque havia parado de chover. Não tinha mais chuva. Então, se não tinha chuva, os animais começaram a morrer de sede, as plantas já não vingavam mais. Ou seja, por um tempo, tinha alguma reserva, né? Por um tempo tinha alguma reserva de plantações de animais, mas começou a passar o tempo, começou a morrer aquelas plantas, aqueles animais, e não tinha mais reserva, e não tinha mais como plantar. Sem água, a planta não nasce. Sem água, a planta não cresce. Sem água, o animal não sobrevive. E aí começou a escassez, então começou a faltar alimento, inclusive para o profeta. Mas quando nós somos de Deus, Deus não vai te deixar passar fome. Pode ter certeza disso. Você pode passar pela escassez, pode não ser bom o momento que você vai viver, porque eu creio que para o profeta não foi bom, mas fome você não vai passar. Deus disse: vai lá, para aquele lugar, lá tem um riacho, aquele riacho vai permanecer por um tempo, então você vai ter água por um tempo, e fica lá tranquilo, que os corvos vão te alimentar de manhã e de tarde. E a gente tem que entender algumas coisas na Bíblia que estão em outros lugares, para a gente entender de onde vem. Porque, se havia uma escassez, como que tinha um lugar que ainda fornecia pão e carne? Tinha esse lugar, pastor? Tinha. E qual era esse lugar? O templo. O templo fornecia pão e carne. Porque o povo de Israel, eles, mesmo fazendo os seus erros, aquilo que Deus determinara que seria perpétuo, eles não paravam de fazer, que eram os sacrifícios. Os sacrifícios e aquilo que... Então, o templo sempre tinha muito mais animais que os outros lugares, tinha muito mais farinha que os outros lugares, porque no templo precisava consagrar ao Senhor, porque eles sabiam que se o Senhor viesse com juízo como veio, se não houvesse sacrifício, o juízo podia ser muito pior. Então, eles faziam aquilo que Deus havia determinado que seria perpétuo. Né? E aí a gente vai ler lá em Êxodo, Deus ordena lá para Moisés, para a gente entender melhor algumas coisas, né? E lá Deus fala, por exemplo, da mesa dos pães da presença de Deus, lá em Êxodo 25, eu vou ler o 30, porque se eu ler todo ali é muita coisa, para hoje, né? Para esse momento, depois você lê em casa. Então, a mesa dos pães da presença. O 30 diz assim: e colocará sobre a mesa os pães da presença para que estejam diuturnamente diante de mim. Ou seja, todos os dias. Todos os dias eles faziam o pão, eles assavam o pão, eles colocavam na mesa da presença para ficar diante de Deus
todos os dias. E aí você vai lá para Êxodo 29, 38. Eis que sacrificarás regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e outro ao entardecer. E Deus fala, isso tem que ser feito perpetuamente. Esse será o holocausto perpétuo. Está lá no 42, no versículo 42. Era perpétuo, nunca podia parar. Então, o que acontece quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você busca a presença de Deus, quando você está com Deus, Ele vai te alimentar do próprio altar dele. Ele vai te alimentar com aquilo que é do seu próprio altar. Aquilo era apresentado para Deus como uma oferta diária para Deus. Por isso que ele recebia pão e carne de manhã e ao entardecer. Porque quando acontecia o sacrifício da manhã, eles faziam o holocausto, a carne era então ali sacrificada e queimada a gordura, e aí ficava aquilo que não era gordura assado. Os corvos iam lá, pegavam daquela carne assada, o outro corvo ia lá, pegava daquele pão que estava sobre a mesa da presença de Deus e levavam até o profeta Elias. E todos os dias ele tinha pão, carne e água do riacho. Porque Deus jamais deixa faltar o necessário para a tua sobrevivência, se você for dele. Deus jamais deixa faltar o necessário para a sua sobrevivência. Não estou dizendo que ele não deixa faltar, que você vai ter em abundância, vai ter momentos de escassez. Mas o necessário para a sua sobrevivência não vai faltar. Assim como há momentos que não é de escassez. E aí vai ter em abundância. Mas há momentos de escassez. E nesses momentos de escassez, nesses momentos de dificuldade, o Senhor vai te alimentar do próprio altar dele. Vai te alimentar com aquilo que é oferecido para ele. Ele vai te oferecer aquilo que é dele. Aleluia. Era isso que ele estava fazendo com o profeta Elias. E aí o texto continua lá no 8, né? Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te, vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Então eu fico imaginando, né, o profeta de Deus, um homem de Deus. Primeiro ele precisa ser alimentado da boca de corvos, né? Não que era da boca, porque ele só trazia no bico, né? Trazia no bico lá e depositava para o profeta ali. Mas o corvo lá, né? Aquele corvo que come carniça, né? Era da boquinha dele que vinha, né? O negócio, né? Então você imagina, né? Que primeiro ele está lá sendo alimentado pelos corvos. Imagina ele que está agradecendo a Deus, né? Deus, obrigado, né? Tem aqui pãozinho, carninha assada, né? Carninha assada todo dia. Né? Hoje em dia, na situação que nós estamos, já não dá para comer carne assada todo dia. Ele estava comendo a carninha assada todo dia. E aguinha e tal. Só que daí o que acontece? O riacho seca. Porque havia escassez de água, então aquele riacho que alimentava, que ele precisava daquela água, secou. A Bíblia não diz quanto tempo, ele fala de dias, mas não diz quanto tempo. Mas entre o riacho e a viúva foram uns 3 anos e meio. Né? Então, vamos dizer que ele ficou ali, sei lá, uns 2 anos ali, por ali, naquele riacho. Depois desses 2 anos, eu não sei, não tem tempo na Bíblia, os historiadores também não falam muito de tempo, mas vamos dizer ali que uns 2 anos ele ficou ali sendo alimentado pelos corvos, recebendo água do riacho. E vamos dizer que mais 1 ano e meio ele foi alimentado pela viúva. E aí, quando acaba a água ali, ele não precisa orar para Deus pedindo: Senhor, para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? E agora que não tem água? E agora, será que eu vou morrer? Né? Porque você sabe que você comendo, mas não bebendo água, você vive menos do que você bebendo e não comendo. Sabia disso? Com água você vive mais tempo do que só comendo.
Então, e acabou a água, quer dizer, a comidinha ainda tinha, porque o pão e a carne todo dia tinha lá. Então, eu imagino até que alguns dias ele comeu sem ter o que beber. Só que ele não podia ficar só comendo sem ter o que beber. Mas ele não ora a Deus, dizendo, Deus, e agora? Como que vai ser? O que eu vou fazer da vida? Como é que vai ser o negócio? Deus diz assim, não, vai que já tem alguém lá na frente que vai te alimentar. E vai ser uma viúva. Eu fico imaginando o profeta, puxa, Deus está de sacanagem comigo, né? Primeiro ele faz eu me alimentar da boca do corvo, agora ele vai fazer uma viúva me alimentar? Porque para um homem naquela época, nós estamos falando de 900 anos antes de Cristo, ser alimentado por uma mulher já era uma vergonha. Agora, ser alimentado por uma mulher viúva, aí a vergonha era 10 vezes pior, né? Você alimentar para uma mulher já é uma vergonha. Agora, você alimentar para uma mulher viúva, aí eu estou no cúmulo da vergonha, né? Então, imagina ele pensando isso, mas Deus está fazendo, quem sou eu para falar alguma coisa contra Deus? Então, se Deus disser que você vai ser alimentado da boca do corvo ou da mão da viúva, apenas aceite que dói menos. Porque Deus sabe o que faz. E aí Deus diz, e por que Deus usa uma viúva para alimentar Elias? Não era por causa que Deus queria alimentar Elias através de uma viúva, mas Deus queria usar Elias para que a viúva tivesse provisão. Quando eu e você somos pessoas de Deus, nós somos usados por Deus para trazer provisão ao outro. Porque aquela viúva, quando Elias chega, eu não vou ler todo o texto, que é bastante coisa ali, né? Se ficar lendo, vai ficar lendo. Mas quando aquela viúva, ela chega diante de Elias, Elias olha para ela, entende que é aquela viúva, e ela diz assim, então, profeta, é o seguinte, eu tenho lá um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite ali, né? Eu vou juntar, vou fazer um bolinho, um pãozinho, é só o que eu tenho, mais nada. Eu vou comer, vou dar para o meu filho e vamos esperar a morte, né? Não tem comida, vamos esperar. Quanto tempo nós vamos conseguir viver sem comer, até que uma hora nós vamos morrer, porque não tem comida. E aí o profeta diz, não se preocupe, vai lá e faz um para mim primeiro. Então ele diz, mas como assim? Então, às vezes, Deus vem com algumas colocações para nós, e nós vamos pensar, né? Eu fico imaginando ela pensando, que ela não falou nada assim, mas eu imaginei ela, como assim? Eu estou dizendo para ele que eu só tenho isso aqui. Ele quer que eu faça primeiro para ele, quer dizer, eu e meu filho vamos ficar sem, eu vou alimentar o profeta, e eu vou morrer antes que ele, então, porque se eu alimentar ele e eu não comi, eu vou morrer antes. Mas ela não teima, ela diz, tá bom, né? É o homem de Deus, eu vou obedecer o homem de Deus, e vou fazer primeiro para ele. Só que ele já vem com a promessa para a vida dela, ele diz, não, faz lá primeiro para mim, porque o Senhor está mandando dizer que não vai deixar faltar a farinha e o azeite. E enquanto estivermos nessa estiagem, enquanto estivermos nessa seca, toda vez que você for lá na cumbuca da farinha, vai ter farinha. E toda vez que você for na cumbuca do azeite, vai ter azeite. Não vai faltar. Quer dizer, a multiplicação, né, dos pães e dos peixes já aconteceram muito antes de Jesus vir na terra habitar. Já aconteceu lá com Elias. Porque a farinha simplesmente se multiplicava. O azeite simplesmente se multiplicava. Um pequeno punhadinho. E por que se multiplicava? Porque Deus estava agindo. E através de quem? Através de Elias. Então Deus leva Elias para que aquela viúva e o seu filho não morram de fome. Quando eu e você somos pessoas de Deus, Deus nos leva às pessoas que estão em escassez, que são os menos favorecidos, para que eles sejam nutridos através da nossa vida. Por isso que Elias entendeu, não é vergonha eu ser alimentado por uma viúva, porque eu não estou sendo alimentado por uma viúva, mas eu, como homem de Deus, estou alimentando a viúva. Porque se ele não fosse, ela ia morrer de fome. Porque ele estava lá, ela não morreu de fome. Ele não ia morrer de fome, porque onde quer que Deus o colocasse, Deus iria alimentá-lo. Então, quando nós estamos dispostos nas mãos do Senhor, nós vamos ser aqueles que alimentam. O milagre acontece através da sua vida. O milagre na vida da viúva aconteceu através da vida de Elias.
E é interessante que ele alimenta, passa o tempo, né? Acaba a seca, um dia vem a chuva, e aí não precisa mais dele lá, porque então vai ter agora alimento, ela vai poder se virar para alimentar o seu filho, mas aí o filho morre. Aí o filho dela morre, e aí ela reclama com o profeta, né? Diz: puxa vida, o que eu fiz para você? Eu te alimentei quando você pediu o alimento. E aí você vem aqui, e o meu filho morre? Como é esse negócio? E aí ele pega o menino morto, sobe diz que era um segundo andar, então era uma casa, que diz que inclusive era o quarto que ele estava ficando. E lá ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a orar ao Senhor para que o Senhor então traga vida a aquele menino. Que o Senhor viesse e desse novamente vida, fizesse a alma voltar para aquele menino. E ele diz: Senhor, eu estava aqui. Aí é a oração conforme o pastor Leandro entende. Senhor, eu estava aqui. O Senhor alimentou ela através da minha vida, mas ela também me alimentou através da vida dela. Porque era ela que tinha lá farinha, era ela que tinha lá azeite. E ela não se negou a fazer todos os dias o bolo e o pão para me alimentar, para alimentar o seu filho, para se alimentar. Então que o Senhor venha e traga vida para essa criança. Quando você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, Deus já havia tirado a vida da criança, mas Deus resolve devolver a vida. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém pode ressuscitar por causa de você. Porque a oração de Elias subiu aos céus, Deus ouviu a oração e novamente devolveu o fôlego de vida para aquele menino. E ele desce com o menino vivo para sua mãe e diz: aqui está o seu filho vivo. Você não fez nada contra mim. Você não fez nada contra Yahvé. Era o momento dessa criança, mas como você é uma viúva, e ele é tudo que você tem, então eu orei ao Senhor. Isso não está na Bíblia, isso que eu estou falando. Eu orei ao Senhor, e o Senhor devolveu a vida. E aqui está ele com vida. A sua oração pode trazer vida para os mortos. A sua oração pode trazer vida para os mortos. Ontem foi ministrado aqui sobre Romanos, 8:19, se não me engano, sobre as pessoas estarem esperando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu e você somos os filhos de Deus. E as pessoas estão ansiando desesperadamente pela manifestação dos filhos. E é isso que elas estão esperando. Elas estão esperando receber vida. Porque as pessoas estão mortas nos seus delitos, estão mortas nos seus pecados. Elas levam uma vida natural, morta espiritualmente falando. Então elas estão ansiando que eu e você manifeste vida na morte delas, para que elas tenham vida. E como que eu posso manifestar vida como Elias manifestou, pastor? Buscando o Senhor, que é o detentor da vida. Elias não disse assim: eu faço você viver. Ele disse assim: Senhor, o Senhor pode trazer esse menino à vida. Jesus, tu és a vida. Usa-me a mim para que lá onde eu estiver, eu possa levar o Senhor.
E o Senhor será vida para aqueles que estão mortos. E quando aqueles receberem vida, então eles ressuscitarão e passarão a viver. Então você pode ser aquele responsável por trazer vida para aqueles que estiverem mortos. Elias trouxe vida porque era um homem de Deus que orava. Elias conhecia a palavra de Deus. Elias conhecia o coração de Deus. Elias tinha intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos conhecer o coração de Deus. Para então nós podermos chegar diante daquele que está morto e dizer: eu declaro sobre a sua morte vida. E aquela pessoa então viva. Porque todos aqueles que não têm Jesus estão mortos, espiritualmente falando. E você tem. Então dê o que você tem. Você tem vida. Você tem vida. Elias tinha vida, porque ele tinha Deus, porque ele tinha Yahvé, porque ele era um homem de Deus. Seja um homem de Deus e uma mulher de Deus, porque você tem vida. E dê o que você tem, para que aqueles que estão mortos vivam. E aí, continuando, se você for lá para o 18, fala então dos profetas de Baal. E aí diz que algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias ali que fosse apresentar-se lá diante de Acabe, e que ele iria mandar chuva. E aí Elias foi lá para se apresentar diante de Acabe, para falar que Yahvé ia mandar chuva. E aí, se você lê ali a historinha, você vai ver, inclusive, que tinha um servo, de Acabe, que chamava-se Obadias, e ele chega para esse Obadias, e diz: fala lá para o rei que eu estou aqui, que eu vou me apresentar diante dele. E o Obadias está morrendo de medo, porque diz assim: eu não, o rei está procurando você já faz 3 anos e não te acha, porque ele quer te matar, porque ele sabe que foi você que orou, ele sabe que foi através de você que acabou a chuva, então ele está doidinho para te matar. E aí você quer que eu vá lá dar notícia que está aqui? Ele vai matar eu antes de matar você, porque vai dizer que eu já sabia onde você estava, ou coisa do gênero. Então, como assim? Ele diz: não, vá lá tranquilo, porque o Senhor é na minha vida, Ele não vai te matar, não. Ele, inclusive, vai me receber para ouvir o que o Senhor tem para falar. Quando nós somos íntimos de Deus, quando nós temos essa intimidade com Deus, nós oramos todos os dias, nós buscamos a palavra de Deus todos os dias, nós estamos nessa conexão com Deus todos os dias, nós temos uma fé grande de quem Deus é em nossa vida, e que a nossa vida só vai ser movida, mexida, se Deus assim quiser. Ele tinha uma fé tão grande em quem Deus era, que ele disse: pode ficar tranquilo, que Acabe não vai te matar, e mesmo ele me procurando há 3 anos, querendo me matar, ele não vai me matar, porque quem tem o poder da minha vida nas mãos é Deus, é Yahvé. Então quem tem o poder da nossa vida é Yahvé. Tem uns testemunhos fortes, de às vezes você vê alguns pastores falando de alguns testemunhos bem fortes, Esses dias eu estava vendo agora não lembro, é da nossa igreja mesmo, mas ele contando uma história no passado, que o cara chegou com a arma assim na cabeça dele. Não vou lembrar. Pastor Pedro. Ele estava contando para nós. Aconteceu, irmãos. Pastor da nossa igreja. E ele lembrou: bom, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se for a minha hora, o Senhor vai me levar. Se não for, então não é. Pode puxar o gatilho. E não saiu a bala. Como pode, Por quê? Porque a vida dele não está nas mãos do bandido que está com a arma na mão. Não está. Irmãos, nós temos que ter essa fé inabalável. O cara pode vir e meter a arma na tua cabeça.
A tua vida não está nas mãos dele, a tua vida está nas mãos do Senhor. Agora, se for a tua hora, vai sair a bala e você vai morrer. Ô, pastor, mas eu sou de Deus, eu não posso morrer assim. Por que não? Né? O Covid, veio o Covid, teve várias pessoas que faleceram, alguns amigos, pastores faleceram. Era a hora. Mas o povo vai achar, porque eu sou de Deus, o Covid não pode me matar. Por que não? Agora já passou, graças a Deus, né? Mas tinha muita gente que pensava assim, não pode, porque eu sou de Deus. Irmão, você ser de Deus não quer dizer que a sua morte não pode ser trágica, é só você ir para os primeiros cristãos. O único que não teve morte trágica foi João. Mesmo assim, tentaram. Só que Deus não queria, então não aconteceu. Os historiadores contam que João foi colocado vivo dentro de um tacho de azeite fervendo. Então era para ele só descer, né? Porque um tacho de azeite fervendo, você é colocado vivo dentro, você só desce, né? Volta só a carcaça. Diz os historiadores que ele foi colocado vivo, voltou, sem nem uma chamuscada no corpo. Por quê? Porque Deus estava lá. Deus já não havia feito isso? Já. Com quem? Com os 3 amigos de Daniel. Entraram na fornalha, diz a Bíblia, que não saíram com nada chamuscado. E que os caras que estavam colocando fogo na fornalha, o fogo era tão forte que aqueles primeiros da linha de frente morreram porque o fogo era muito forte. Mas os caras que foram lançar na fornalha, não aconteceu nada com eles. E o rei olhava lá dentro e dizia assim, mas tem 4 lá dentro, não tem só 3. Não foi só 3? Foi. Tem um que parece como um anjo. Era Jesus Cristo protegendo a vida deles. Então, assim, nós temos que ter essa fé, irmãos. A minha vida está nas mãos de Deus. Não vai acontecer nada, absolutamente nada, que não seja vontade de Deus e permissão de Deus. Então, que nem aconteceu com o pastor Pedro, para vir um cara e meter a arma na cabeça. E você dizer, pode puxar o gatilho. Que se for a minha hora, eu vou. Se não for, você não vai conseguir fazer nada, mesmo armado, com a arma na minha cara. Eita glória! Elias tinha essa certeza. Porque o cara fala desesperado para ele. Ele diz assim, Elias, você está louco? Esse rei aí, faz 3 anos que ele está te procurando. E ele já falou para todo mundo que quando ele te achar, ele vai te matar. E ele diz assim, não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ir você, que ele não vai te matar, ele vai me receber e não vai me matar. E ainda vai falar, vai fazer o que eu disser que é para fazer. Como assim? Porque ele ainda provoca, né? Diz assim, pega lá os 450 profetas de Baal que você tem, mas os 400 profetas, esqueci o Deus lá. Leva esses 850 profetas lá, que nós vamos fazer um teste, para ver quem realmente é Deus nessa parada. Para nós ver quem realmente serve o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro. E Acabe diz, então tá bom, e manda. E vai os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas lá, agora não lembro aqui qual é o outro Deus lá. E eles estão lá. Aí você lê lá o 18 lá. Elias opera sinais no Monte Carmelo. Vai lendo lá que o texto é bem conhecido da gente, né? E aí você vai ver que ele tira sarro. Aí os caras estão lá, né? Eu imagino eles lá, e ele tirando sarro, né? Assim, ora mais alto aí. Pode ser que teu Deus esteja dormindo. Levanta a voz aí para ver se ele acorda, né? Vai que ele está dormindo. Ora mais alto, ele pode ser que ele deu uma viajadinha ali, ele está meio longe, então você mais alto. E aí a Bíblia diz que ele se cortava e fazia lá as penitências dele, né? Sabe que até hoje existem pessoas que fazem penitência, né, irmãos? Penitência não é bíblico, mas tem pessoa que faz a tal da penitência. O que é penitência, pastor? Os caras que vão pagar a promessa, eu vou subir os 100 e não sei quantos degraus do Cristo Redentor de joelho. Eu vou lá para Aparecida e vou andar não sei quantos quilômetros de joelho, e rasga tudo as calças, e rasga tudo os joelhos, e fica com aqueles troços tudo no sangue. E agora é a promessa que eu fiz, Deus vai me atender, porque eu estou fazendo essa promessa, essa penitência. E eles ficam lá se cortando e se rasgando, e o nosso Deus vai nos atender, e nada do Deus atender. Por quê? Porque o Deus falso não tem o poder se não for dado pelo Deus verdadeiro.
Como assim dado? Permitido, né? Dado não, permitido. Permitido. É igual o Jó. Jó, Deus dá um bom testemunho de Jó. E aí o diabo diz, mas eu posso tocar nele? Quer dizer, o diabo sempre vai perguntar para Deus se pode tocar em você. Porque ele sabe que não pode. Eita glória. E ele só pode tocar em você por uma permissão divina. E essa permissão vem por alguns motivos. No caso de Jó, o próprio Deus diz que ele era justo, que ele era bom. Então a permissão divina era para cumprir um propósito de Jó com Deus. Porque no final do livro de Jó, Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço face a face, de fato e de verdade. Então, o propósito de Deus na vida de Jó era levar Jó a um patamar de conhecimento de Deus muito maior do que aquilo que Jó já conhecia. Então não era pecado, não era erro de Jó, não era nada disso. Era só porque ele ia ser mais elevado no conhecimento de Deus. Essa é um tipo de permissão que Deus pode dar para o diabo tocar na nossa vida. E outra permissão Deus não quer dar, mas está ligado aos seus princípios. Porque aí não é ele que está dando, é você. Porque se você abrir legalidade, aí é princípio. Aí você quebra o princípio. E o diabo pode entrar, não porque Deus quer, mas porque você abriu a legalidade. Porque você permitiu que ele entrasse. E aí, por causa do princípio, Deus não pode impedir. Porque o princípio está posto. E Deus jamais faz nada contra os seus princípios. E todos os princípios de Deus estão postos na sua palavra. Conheça a palavra de Deus, que você vai conhecer os princípios de Deus. Conheça os princípios de Deus, que você não vai abrir legalidade para o diabo. Você pode abrir conhecendo ou não conhecendo. Porque você pode abrir uma legalidade sem conhecer o princípio de Deus, mas o princípio existe. E o diabo vai se usar disso para entrar na sua vida e fazer bagunça. Porque o diabo ele não está nem aí se é criança, se é bebê, se é adulto, se é bonito, se é feio, não está nem aí. Ele só quer uma oportunidade. Deu oportunidade, ele entra. E para arrebentar, se não para matar, roubar e destruir. Família, casamento, relacionamento, ele vem para arrebentar. Relacionamento entre filhos e pais, pais e filhos, marido e mulher, ele vem para arrebentar. Entre vizinhos, colegas, trabalho. Basta uma oportunidade. Agora Elias tinha certeza quem ele era em Deus. Por isso você precisa ter certeza de quem você é em Deus. Pela certeza que ele tinha de quem ele era em Deus, ele falou, pode falar com Acabe, eu vou lá falar com Acabe, e eu vou dizer para ele que mande os profetas dele lá. E aí Acabe foi lá, mandou os profetas, e aí os profetas começam a orar, ele fica brincando lá com os profetas, brincando, né, tirando sarro, diz, ora mais alto. E lá no entardecer, então, depois que os profetas de Baal já estavam há horas buscando o Deus deles, querendo que o Deus deles fizesse alguma coisa, né? Porque ele faz uma proposta. Ele diz assim, reúne todos os profetas dos deuses falsos e reúne eu aqui. Deus não precisa de ninguém, mas ele pode usar apenas um. Enquanto os deuses falsos estavam lá com 850, Deus tinha um. Deus não precisa mais do que você, onde quer que você esteja. Você é suficiente para mudar a situação, para fazer com que o fogo desça, para orar contra 850 que estiver lá contra você. Você basta. Basta você ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Elias bastava. Eita glória. Ele diz assim, então vamos orar. E aquele que responder com fogo do céu é o Deus verdadeiro. E eles oraram, e orar, e orar. E ele ainda, para assim, deixar mais legal o negócio, ele disse assim, agora traz uns jarros de água aí. Joga os jarros de água na madeira. Joga os jarros de água na carne. Não uma vez, não, joga mais uma. Não, ainda é pouco. Joga mais uma vez, para ficar bem molhado mesmo. Porque o que está molhado tem mais dificuldade de pegar fogo, né? Ele ainda faz uma valeta em volta, enche a valeta de água.
Porque ele sabia quem era o Deus dele e quem ele era em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe quem é o teu Deus, você perde o medo, você ganha intrepidez, e você faz aquilo que outros não têm coragem de fazer. E você age de uma maneira que outros não têm coragem de agir. E ele, sabendo quem ele era, sabendo quem era o Deus dele, ele ora. E quando ele ora, puf, vem fogo do céu, no mesmo instante. Acaba com toda a água, consome toda a lenha e a carne que ali está, o sacrifício. E aí ele diz, e aí? E aí, povo? E o povo que estava lá para o lado de Baal começa a vir para o lado dele. Assim, qual é o Deus verdadeiro? É esses aí ou é o Deus de Israel? Qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o Deus que está sobre a sua vida. Então não tenha medo. Né? Uma vez tinha uma pessoa orando para senhora não sei das quantas lá. E eu falei assim, faz o seguinte, você vai orar para a senhora não sei das quantas. E eu vou orar para o meu Deus. E nós vamos ver quem que vai responder. E o meu Deus respondeu, e a senhora dela não. Nós temos que ser firme naquilo que nós cremos, irmãos. Pode orar para a sua senhora lá, eu vou orar para o meu Deus. E vamos ver quem que vai responder. O meu Deus respondeu, a senhora dela não respondeu. E eu falei, o meu Deus é o Deus verdadeiro. A sua senhora não. Então, é mais ou menos isso que ele fez. Né? Mas pastor, mas daí ele ficou com medo da rainha. Porque daí quando falaram para a rainha que ele tinha feito os profetas que ela sustentava com o dinheiro do palácio, com o dinheiro do rei, ele mandou matar todos os profetas a fio de espada e mataram. Matou todos. Os 450 caíram a fio de espada diante de Elias. E aí chegam para ele e dizem, então, agora Jezabel vai te matar. Aí ele foge de medo. Ele foge. Mas o medo não era tanto da Jezabel. Eu posso dizer assim que fosse mais um respeito. O medo era do que ele, como profeta, podia fazer. Porque ele sabia quem ele era. Se você lê a história, mais para frente, você vai ver que chega um momento em que eles mandam tropas falar com Elias, e ao comando dele, morre tropas inteiras. Depois leia o texto mais para frente. 50 homens. Ah, eu sou homem de Deus? Morria tudo. Então ele ia ter medo de uma rainha, sabendo quem ele era em Deus, ele podia dar uma palavra contra aquela rainha. E ela podia morrer. Mas ele não podia fazer isso. Porque ele conhecia o princípio. Dentro dos princípios de Deus, há uma hierarquia. E o primeiro na hierarquia era o rei. Ele, como profeta, não podia tocar no rei. Davi era tão íntimo de Deus que sabia disso. Que quando ele queria matar Saul. Mas ele diz assim, eu não posso. Você não quer? Não, eu quero, mas eu não posso. Querer é uma coisa, poder é outra. E quando ele chega perto de Saul, e ele sabe que ele pode matar, ele só corta um pedaço da capa. E mesmo o pedaço da capa que ele corta, depois ele se arrepende. Diz, eu não devia nem ter cortado o pedaço da capa. Porque quem pode ir contra o rei é só o Deus de Israel. Quando Deus fizer, Deus fez. E aí eu posso assumir o trono. Até lá, eu não posso nada. Elias sabia dos princípios, Elias conhecia a palavra, Elias conhecia Deus, e ele sabia que ele não podia ir contra o rei, contra a rainha, porque ela era a esposa do rei, ela era a rainha. Porque a hierarquia não deixava o profeta ir contra a rainha. Por isso ele foge. Porque se ela viesse diante dele, ele podia ficar meio bravo, meio irado. E podia lançar uma palavra, alguma coisa, e acabar com a vida daquela rainha. Então, para evitar isso,
ele foge. Não porque ele tinha medo dela, mas ele tinha mais medo dele. E vamos dizer, dela podia ter, porque ela era rainha. Então ela tinha poder hierárquico para acabar com a vida do profeta. Tanto é que ela acabou com a vida de muitos profetas. Por quê? Por causa do lugar que ela estava como rainha. E Deus não interferiu. Por quê? Por causa do princípio. Deus não quebra princípio. Não quebra. Tanto é que Deus fala para Elias: Elias, você vai lá e vai ungir Jeú. Vai ungir Jeú o quê? Rei de Israel. Elias, você vai ungir Jeú, rei de Israel. E Jeú vai matar Jezabel. Porque aí o rei está superior à rainha. E Elias chega e unge Jeú rei. E aí Jeú vai lá e mata Jezabel. Porque aí está no mesmo nível hierárquico. Ou melhor, ele está um pouco acima. Porque o rei tem um nível hierárquico acima da rainha. Não por machismo, por princípio. Princípio. Diferente de machismo. O homem está no nível superior à mulher? Não. Estou falando de rei e rainha. Não de homem e mulher. O homem não está num nível superior à mulher. Estão no mesmo nível. Os dois são um. Então é meio a meio. Agora, o princípio bíblico, o rei, posição de reinado, está superior à rainha. Então, por isso que Jeú pôde matar Jezabel. E por isso que Elias não vai tocar em Jezabel e sai. E aí Elias também entra num momento de depressão, né? Se for lá para o 19, vai falar que ele foge e vai para a caverna. Tem um momento que ele se deprime um pouquinho. Porque daí ele começa, né, a cair naqueles dizer de deprimido. Ah, ninguém me valoriza, ninguém gosta de mim, ninguém dá bola para mim, eu sou um coitado, um pobrezinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Quando você começa assim com essas murmuraçãozinhas, isso é a murmuração de deprimido, sabia disso? Então tem que se cuidar, porque senão você pode entrar em depressão. E agora estou falando sério. Quer dizer, toda a palavra é séria. E era isso que ele falou. Falou: ah, Deus, me mata logo. Eu não sou melhor que meus pais. Eu não sirvo para nada mesmo. Só eu que era zeloso da tua palavra. Só sobrou eu em Israel, que zelo pela palavra do Senhor, que não adoro o Baal. Começa a chorar para Deus. Vai para a caverna. Ficar aqui na caverna, sozinho, quietinho. Pode um homem de Deus entrar num momento, não estou falando em depressão, naquela doença terrível, né? Mas num momento de depressão, pode. Pode uma mulher de Deus entrar? Pode. E o que tem que fazer? Tem que se alimentar do pão da vida. Para que aquilo faça com que ele se levante. Só que antes, Deus vai dar um pega. Porque Deus fala assim: ei, Elias, só para você saber, tem mais 7.000 que também não se dobraram, que também são zelosos, que também estão me buscando. Você não está sozinho não, meu filho. Tem mais 7.000 como você. Então não ache que você é o último biscoito do pacote. Tem mais 7.000 como você. Então se levante, sacuda a poeira, coma do pão da vida e saia do momento de depressão e vá para aquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tinha para Elias é que ele fosse arrebatado. É que ele fosse direto para o céu. E você vai lendo a história de Elias, você vai ver que vai chegar um momento que ele joga a capa sobre Eliseu. Eliseu é levantado como profeta no lugar de Elias. E ele, a carruagem de fogo vem e o leva. E aí você vai entrar num outro texto, acho que é Mateus.
Tiago, né? Tiago vai falar de Elias. Acho que é Tiago. Não sei se eu marquei o texto aqui. Acho que eu não marquei. Não, acho que eu não marquei. E depois não, e antes Mateus também. Só que Mateus é mais interessante. Tiago 5,17. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias era uma pessoa frágil como nós. Elias era como eu e você. Ele não era maior do que nós, ele era como nós. Orou e aconteceu. Porque ele orou fervorosamente, porque ele era fervoroso na presença de Deus, porque ele buscava Deus diariamente, porque ele buscava Deus a todo tempo, a todo momento. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, fervoroso na oração, que Deus vai ouvir a sua oração. Por que ele vai ouvir? Porque quanto mais íntimo do Senhor você for, mais você vai saber o que está no coração de Deus, mais você vai orar a vontade dEle, e a vontade dEle vai se cumprir. Por isso que às vezes Ele vem falar conosco. Assim, fica tranquilo, estou cuidando, fica na boa, eu estou no negócio. Às vezes não vem falar com você desse jeito, você fala, fica na boa aí, eu estou nesse negócio aí. Às vezes Ele vem falar com a gente desse jeito. Então, quando Ele vier, fica tranquilo. Porque Ele sabe que você está buscando Ele. Então Ele está te dando uma resposta. Eu sei que você está me buscando. Continua, não quer dizer que é para você parar de buscar. Continua buscando. Mas saiba que Ele já está providenciando. E outro momento é a transfiguração, né? Para ir para o fechamento. Está lá em Mateus 17. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Eu não vou ler todo o texto, que é bastante coisa ali. E aí Pedro, né, exclamou, que bom que está aqui, vamos ficar por aqui mesmo, tal. Mas o que eu acho fantástico nesse texto? O que eu acho fantástico é algumas coisas que Deus pode fazer na nossa vida e que é extraordinário. E o que Ele fez na vida destes, Pedro, Tiago e João, foi extraordinário. Deus colocou eles, espiritualmente falando, a visão espiritual deles, dentro da eternidade. Porque eles viram algo que só vai acontecer no arrebatamento. A transfiguração dos nossos, Jesus não, né? Jesus já, quando ele subiu em glória, já foi transfigurado. Mas ali ele ainda não tinha subido. Então ali o Jesus carne ainda não estava transfigurado. Naturalmente, na terra. Mas na eternidade, irmãos, eternidade não tem início, não tem fim. Dentro da eternidade, já aconteceu. Então eles entram dentro de um patamar extraordinário, eles entram dentro da eternidade. E conseguem ver aquilo que Paulo diz assim, eu não sei como vai ser, eu só sei que vai ser extraordinário. Vai ser um corpo glorificado. E eles veem o corpo de Jesus, de Elias e de Moisés. Já glorificados. Então Deus coloca eles dentro da eternidade. Espiritualmente, Deus pode colocar nós dentro da eternidade, para nós ver coisas que ainda nem aconteceram naturalmente, mas que na eternidade já estão postas. Aleluia. Isso é extraordinário. Mas para isso, nós precisamos ser perseverantes na palavra. Homens e mulheres de oração, que oram fervorosamente, que buscam a presença de Deus, assim como Elias. Né? Isso aqui é uma palavra para outro dia, essa da transfiguração. Mas ali, Moisés representava a lei, Elias os profetas, Jesus a igreja. Outro dia nós falamos sobre isso. Tem um porquê ser Moisés, Elias e Jesus. Mas Elias e Moisés não estão glorificados.
Senão você vai começar a orar, né? Igual o povo lá ora para a santa, né? A mãe de Deus intercede lá para Deus para ele fazer. Não, ela está morta, irmãos. Está descansando no Senhor, mas está descansando. Só vai ressuscitar o dia que nós também, se tivermos mortos, ressuscitarmos, ou se Jesus voltar antes e nós formos arrebatados, no dia do nosso arrebatamento. Assim é com Elias e com Moisés. Senão você vai pensar, eles já estão lá glorificados lá de Jesus, então vou começar a orar, né? Orar para Elias e para Moisés, interceder por mim. Não, só Jesus. Então eles entraram onde? Num patamar além, dentro da eternidade. Porque dentro da eternidade não tem início e não tem fim. Eles conseguiram espiritualmente ver algo que ainda vai acontecer. Isso é extraordinário. Eu sou apaixonado pela palavra, porque a palavra é extraordinária e o que Deus faz as pessoas viverem é extraordinário. Falamos aqui de um homem extraordinário, Elias, que Deus fez viver coisas extraordinárias. Nós podemos viver o extraordinário de Deus, vivendo essa vida aqui na terra e vivendo o extraordinário de uma forma espiritual. Em nome de Jesus nós podemos. Então queira isso, porque Deus tem isso para você. Vamos colocar de pé. Senhor Jesus, que cada um aqui possa ter entendido, ó Pai, qual era a mensagem que o Senhor gostaria de deixar nesta noite, através da vida de Elias. Ah, Senhor, que nós possamos querer ser como Elias. Que a palavra diz que ele era um homem normal, frágil, como nós, mas que a oração fervorosa fez com que não chovesse por 3 anos e meio. Que nós possamos ser homens e mulheres, ó Senhor, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor. Que nós possamos buscar o Senhor fervorosamente todos os dias, buscar a Tua palavra, para que possamos, assim como Elias, ó Pai, zelar pela Tua palavra, para que possamos, assim como Elias, ser alimentados do Teu altar, para que possamos, assim como Elias, levar, ó Senhor, o sobrenatural, levar a vida para a viúva, para o órfão, para o necessitado, para o oprimido, que assim como Elias, ó Senhor, nós possamos, ó Senhor, ser aqueles que sabem quem somos em Ti, Cristo, sabem quem somos em Ti, quem o Senhor é em nós, e possamos ter intrepidez para enfrentar, ó Senhor, os profetas de Baal, para enfrentar as mentiras, ó Senhor, de dogmas e sofismas deste mundo, ó Senhor, levando a Tua palavra, ó Senhor, e para isso possamos sacrificar, para que o Teu fogo desça sobre o nosso sacrifício, assim como nessa noite, ó Pai, onde cada um aqui podia estar na sua casa, na sua cama, debaixo das Tuas cobertas, mas sacrificou o seu tempo para estar aqui, para receber esta palavra, que, ó Senhor, por causa deste sacrifício, o Teu fogo desça, Senhor, e essa pessoa possa entender quem é no Senhor e possa resplandecer a Tua luz. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro, Senhor, Senhor, um exército de Elias neste lugar. Eu declaro um exército de Elias, ó Pai. Homens e mulheres cheios do Senhor, assim como Elias era, Pai. Que seja assim sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir o culto. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande, Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida.